Hoje nós temos uma exclusividade para vocês que muito os deixará contente e felizes. Quero apresentar para todos vocês a nossa internacionalíssima agente de importação e exportação e tradutora internacional, a italiana Doris Figares. Bom dia, Doris. Bom dia, Washington, como vai você? Tudo bem, Doris? E o problema, minha gente, é que ouve-se dizer muito por aí em seres misteriosos, né, Doris? Sim, realmente. Seres de outro mundo, essa história toda. E a cultura racional como uma cultura que define todos os enigmas e todos os mistérios, não é? Sim. E como vocês ouvintes, os nossos ouvintes, Doris, já estão habituados em ligar os rádios neste horário para sentir os relatos que nós fazemos aqui sobre aquele a quem o mundo conhece como um ser extraterreno de nossa verdadeira origem, o senhor Manuel Jacinto Coelho, não é? Certo, realmente. Verdade, mais que verdade, né, Doris? Mais que coisa, maravilha. Salve, Pai Racional. Salve a nossa mãezinha natureza. Salve. Minha gente, a Doris, ela é uma convidada especial para o nosso programa, para esse espaço, dentro do espaço astral, que é uma pessoa que viveu uma experiência ao vivo com o senhor Manuel Jacinto Coelho. Foi um contato direto, digamos, com o nosso pai, né? Com o nosso verdadeiro pai, porque, na realidade, nós agora estamos aqui protegidos pelas forças extraterrenas, que, aliás, extraterrenos todos nós somos, não é? Realmente, somos todos extraterrenos, desconhecendo-nos nós próprios, a nós mesmos. Né? É verdade. E o autor do livro Universo em Desencanto, como eu sempre tenho lido para vocês relatos, ele está sempre provando a sua superioridade como pai e como um ser realmente extramatéria de um mundo superior ao nosso. E hoje, só que eu não vou ler, hoje nós vamos falar ao vivo a experiência vivida pela Doris, né? Doris Figari, nascida em Roma, né, Doris? Certo. E que aconteceu, parece num voo, né, Doris? Foi uma experiência bastante diferente. Sim, você teve... Tudo que normalmente acostumbra acontecer todos os dias para um ser como nós, sim, terrenos, certo. Materiais, é verdade. Escuta, Doris, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que os ouvintes aí devem estar já com a língua coçando também. Qual foi, assim, a sua primeira impressão quando você se deparou com o senhor Manuel Jacinto Coelho? Como foi? Bom, quando eu conheci ele, eu não sabia, não tinha ouvido nunca na minha vida falar de cultura racional e falar dele muito menos ainda, não? Certo. Tanto é que quando eu estava viajando, faz 2 meses atrás, eu peguei um avião em Londres, às 7 horas da tarde. Eu tinha comprado um assento, uma cadeira do lado do número 13, que era do lado da janela do avião. Quando eu entro, me deparo com a figura de uma pessoa lá sentada na minha cadeira. Bom, logicamente eu estava em Londres, tinha que falar em inglês. Aí eu falei para ele, o que o senhor está fazendo na minha cadeira? Porque essa eu comprei e eu preciso sentar na minha cadeira por fato de que eu quero sentar do lado da janela. Aí, logicamente, ele se levantou, também me respondeu em inglês, bastante humilde, senhor moreno, muito simpático. Me disse, não, a gente não vai brigar por uma cadeira, vamos. Ele te respondeu em inglês, idioma inglês? Foi em inglês, estávamos em Londres ainda, estávamos no aeroporto de Londres. É importante a gente ressaltar isso, ouvintes, que prestar bastante atenção, que o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele jamais sai do Brasil e ele é de nacionalidade brasileira. No entanto, para vocês verem que o verdadeiro Deus, para a energia, não há mistérios, não é, Doris? Pois é. Fala todos os idiomas, todas as... Exatamente. Sim. Hoje eu sei quem é o Manuel, nosso pai. Eu sei quem ele é, mas 2 meses atrás eu não sabia, não tinha conhecimento, nunca ouvi na minha vida
e muito menos sabia do livro Universo em Desencanto e muito menos da cultura racional. Sim, e ele simplesmente, quando você pediu, ele levantou-se da cadeira. Ele levantou e me falou que nós não íamos brigar, que ia sentar no número 14, que estava vazio. Aí ele foi e sentou do lado meu. E eu fiquei assim um pouquinho, sabe, um pouquinho envergonhada, porque eu fui um pouco dura e rude com ele. Eu falei para ele, me desculpe, mas eu já estou em estado, eu estou nervosa. E eu tive muito problema, então eu digo, me desculpe, mas eu não quero brigar com o senhor, não estou brigando com o senhor. Aí ele me falou, dizendo, eu sei que você não está brigando comigo, mas não se preocupe, esses problemas que aconteceram em Londres não, são coisas muito passageiras. Além disso, sei que você não era para vir neste voo, mas... Aí quando ele me falou isso, como que é assim? O senhor não sabia que eu não vinha neste voo. Que negócio é esse? Quem é o senhor para me falar uma coisa dessa? Sim, até aí então você estava tratando, né, como uma pessoa. Para mim ele era uma pessoa vulgar, normal, como qualquer outra. Seu susto foi que ele demonstrou saber Que eu não vinha no voo, nesse voo, que não era para eu vir nesse voo. o que realmente era a verdade. E o que realmente era verdade, porque eu tinha a minha passagem estava marcada para dia 21 de novembro. Sim. E eu tinha pegado o avião esse dia 17 de outubro, coisa que eu adiantei por fato de que tive um revés lá em Londres, reveses econômicos, digamos, de negócios. Então eu estava já, começava a fazer frio e tudo isso, então eu falei, vamos embora. Mas eu vinha para Madrid, para a Espanha. E quando ele me falou isso, de que ele sabia que eu não era para vir nesse voo, fiquei surpresa, porque falei, onde o senhor me conhece? Quem é o senhor para me falar, sabe, me dizer que eu não tinha que vir ou vir neste voo? Fiquei surpresa, logicamente. Sim, realmente, qualquer um ficaria, não é? É claro. Pois é, então foi assim. E eu perguntei, ele me disse, não. Quando aí ele me disse, bom, eu sei que a senhora, você está surpresa, mas acontece que há muitas coisas que você não sabe que eu sei. Aí quando eu falei, eu pensei, bom, este cara é louco, é maluco, doido varrido. Parece até, Doris, que você era daquelas pessoas bastante céticas, né, que não acreditavam em nada. Para eu acreditar em aparições extraterrestres, assim, visões, espírito, essas coisas. Tanto é que nunca na minha vida tinha entrado num centro espírita, numa macumba, essas coisas, para mim era demônios. Sim. Então parece que você tinha pavor a tudo aquilo que fugia da matéria, tudo aquilo que você podia ver. Tudo aquilo que era lógico e que eu pudesse tocar, palpar e que para mim não fosse lógico, para mim era estupidez. Então está justificado você realmente achar que aquele senhor era um louco. Foi a primeira impressão sua, muito lógico. Foi a primeira impressão realmente. Sim, e a seguir você continuou o papo com ele normalmente? Bom, aí eu fiquei olhando, pensando que ele era maluco. Mas ele me falou, eu pensei e falei para mim, mas esse veio aí maluco. Mas ele me disse, não, eu não sou maluco. Você apenas pensou? Eu apenas pensei. Na minha cabeça, eu não vou falar para ele, você é um doido varrido. Sim. Mas eu pensei isso, você é um doido varrido. Mas ele me respondeu de uma maneira, não, eu não sou doido varrido. Puxa vida, foi um Aí eu susto. fiquei mais apavorada. Falei, pô, então este cara é demônio, alguma coisa. Aí ele me disse, não, por que a gente não faz uma coisa melhor? Já que você fala espanhol, e eu sou um espanhol, eu sou um colombiano. Sim. E então eu falo espanhol, sabe, muito bem também. Eu falei, então vamos falar espanhol melhor para nós dois. Aí continuamos falando em espanhol espontaneamente. Sim, e você tinha dito para ele que falava em espanhol? Não, eu não tinha falado nada para ele que falava espanhol, estava falando em inglês. Estava falando em inglês e ele já sabia que você falava em espanhol. Já foi... Direito já aos foi. pouquinhos ele estava te preparando, né, para você sentir que realmente ele era algo até superior. Bom, eu estava assim, no momento eu pensei, bom, o que será? Este me conhece. Esta pessoa a mim me conhece perfeitamente. Agora,
não pode me conhecer, acredito eu. Como ele vai me conhecer? Ele investigou alguma coisa de mim. Só pode ser alguma pessoa, porque eu tenho, assim, digamos, muitas pessoas que trabalham comigo no assunto de negócio. Então, talvez fosse um inimigo de alguma outra companhia que votou para investigar sobre mim, sobre minha vida. Então, eu falei, vou ter que ter cautela com este. Aí eu falei, não vou falar muito do que penso, no que eu falo, vou tentar investigar o que ele é e o que ele quer. Essa foi uma tática que eu tomei assim para ver se eu descobria quem era ele. Sim. E comecei devagarinho a fazer pergunta para ele. Falei, escuta aqui, você trabalha para alguma companhia? Você é vendedor? Você trabalha em importações? Aí ele me disse, conheço tudo isso, mas isso para mim isso não tem nenhum interesse. Essa coisa para mim a gente tem que sobreviver, porque a matéria tem que viver. Mas vocês não se importam, vocês se preocupam mais por matéria que por lo que vocês têm dentro de você. Essa foi Essa foi uma palavra, uma resposta que ele me deu. Sim. Aí eu falei, pô, que tão ambígua esta palavra que para mim fiquei mais curiosa ainda e falei para ele, bom, me diz uma coisa, o que você faz, de onde você vem? Aí ele me disse, eu venho de Londres, eu acabo de fazer agora uma conferência. Falei, que conferência? Que tipo de conferência? Eu curiosa, pensando que se tratava de alguma conferência comercial. Ele me disse, eu vim uma conferência, mas não é aquela que você pensa que é. A conferência que eu vim fazer que me foi dado o poder de revelar, de fazer uma revelação para o terceiro milênio. E você... Uma revelação para o terceiro milênio. Que negócio é esse? Você, a essa altura, talvez nem já tinha ouvido falar em terceiro milênio, já tinha feito pesquisa. Jamais. Tanto que quando ele falou isso, eu falei, que negócio é isso? Terceiro milênio, assim, a gente ainda não está nem no primeiro milênio. Inclusive, Doris, programa passado, o nosso produtor, Yuri Ataíde, o produtor do programa, sim, nós estávamos até falando sobre esse assunto, o terceiro milênio. E os ouvintes aí que estão nos ouvindo, né, já sabem que o Racional Superior, o nosso pai, o senhor Manuel Jacinto Coelho, sim, ele é o pai do terceiro milênio. É quem está preparando essa nova geração para habitar o mundo do terceiro milênio. E as provas, né? Mais uma das provas está aqui. Ele estava no voo, né? Dentro do voo, não é isso? Ele estava aí. Ele te falou assim, como seria esse terceiro milênio, alguma coisa? Bom, ele falou para mim o seguinte: eu venho a esse congresso porque me foi dado a responsabilidade de eu fazer a revelação para o terceiro milênio, para as coisas que virão para o terceiro milênio, e eu tenho que fazer isso em uma reunião muito grande para milhares de pessoas. Aí eu falei, mas que negócio é esse terceiro milênio? De onde você sabe essas coisas? Você é de alguma religião? Aí ele me disse, não, eu não sou de uma religião, eu sou a religião. Aí eu fiquei apavorada, porque é maluco mesmo. Agora pirou de vez, né? Pirou de vez. Eu falei, bom, mas eu vou levar a dele porque, se tu contar, este pode ser um doido assim meio perigoso. Sim. Aí eu fui levando e conversando. Algum terrorista desses que aparecem por aí, nesses aviões, né? Tanto é que quando ele me olhou, me disse... Eu falei para ele, não, mas se o primeiro milênio ainda não... Nem o primeiro milênio está aí... Ele me falou, aí que você se está equivocada, porque o terceiro já está quase acabando. Puxa, que bonito. Aí eu falei, mas... E a humanidade já sofreu tanto que merece uma chance. Ele disse assim. Ele disse. Aí quando ele olhou para mim, me disse, você sabe que eu amo você? Quando ele falou isso, eu falei, pô, de maluco, ele é Casanova também, agora ele está me paquerando. Sim. Então eu falei, bom, não sei como que você pode me amar se faz meia hora que nós estamos conversando. Me disse, não, faz 2 horas. Você realmente não tinha percebido que... Não tinha percebido que nós falamos de muita coisa, falamos de negócio. Já começamos a
Isto que estou falando aqui é resumido, porque nós falamos 3 horas e meia. 3 horas e meia. E você, assim, durante esse contato com o senhor Manuel Jacinto Coelho, o representante do mundo racional aqui na Terra, você sentiu, assim, algum tipo de Vibração. tratamento fluídico, alguma E diferença? Quando Sim. comecei a conversar com ele, eu estava assim, apreensiva, na defesa, como se diz vulgarmente, quando a gente conhece um homem, uma mulher sempre queda assim em defesa, na Sim. defensiva. Mas eu estava, depois de 2 horas, quando ele me falou que me amava, perguntei para ele, mas como você me ama? Que negócio, eu não posso amar uma pessoa que conheço há pouco tempo. Aí ele me disse, não, eu não estou amando você como se fosse uma mulher ou como se tivesse um sexo. Eu estou olhando você como eu olho todos os seres humanos, como eu amo toda a humanidade. Para mim, vocês não têm sexo, vocês são amor, vocês são energias. Puxa, grande Aí quando ele me realidade. falou, vocês são energia, falei, bom, isso eu aceito. Porque eu estudava muita coisa sobre religiões como maometano, budismo, taoísmo, yoga, enfim, vários tipos de religiões. E logicamente eu já tinha não sei, uma menor energia de cosmo e todas essas coisas, mas uma coisa assim que não estava de acordo, assim, confusa. Quando ele me falou energia, então eu falei, que bom, o Senhor tem uma coisa que eu estou gostando. Está me falando uma coisa que eu estou interessada há muito tempo. Será que o Senhor pode me responder a algumas perguntas? Ele me falou, você faz toda a pergunta que quiser que eu te conto, te falo. Mas eu me sentia bem, sabe? Aquela paz, aquela tranquilidade, parecia que me dá uma segurança. Certo. E escuta, Doris, você aí transcorreu-se as 3 horas de pouso e a seguir o avião de vocês foi onde mesmo que parou? Nós íamos para Madrid. Madrid. Eu ia ficar em Madrid porque eu tenho família em Madrid e ia ficar em Madrid. Sim. Mas o engraçado que a mim me surpreendeu dele foi, eu pensei, bom, ele tem uma pessoa, depois já isso de doido, eu já fui tirando da cabeça. Sim. Pensei que era uma pessoa já muito culta, que tinha assim um estudo, digamos, extrasensorial, ele era assim um yoga, alguma coisa Paranormal, assim. alguma coisa assim. Aí eu falei para ele, mas o senhor pratica alguma religião, alguma coisa, porque ele tem uma paz, uma tranquilidade. Ele disse, realmente, filha, você pensa isso de mim? Aí eu falei, mas que coisa, o senhor falou assim de uma maneira tão paternal, mas eu gosto do senhor. E falou, pois eu gosto também. Aí ele me falou, sabe que no início eu pensei que você, quando vi você tem uma capa assim de dureza, mas o seu eu é muito bom. E você vai ser uma das escolhidas. Quando ele falou isso, eu me senti assim outra vez na defensiva e falei, olha aí, o senhor não vai me escolher para nada, não, porque esse assunto é droga, é transação de droga, e me escolher para fazer alguma coisa, eu não entro nessa. E ele tinha afirmado que você era uma das escolhidas. Você é uma das escolhidas mesmo. Aí eu falei, nada escolhida, o senhor não vai escolher outra pessoa, porque comigo não vai dar isso. Aí ele riu, achou graça e me disse, não é isso que você está dizendo. Eu não estou escolhendo você para conhecer uma coisa muito grande. Quando ele me disse isso, eu fiquei assim meia, conhecer o quê? Aí ele me disse, o que você vai conhecer vai ser uma revelação, e vai ser a revelação aquela que vai ser dada que é dada e que vai ser dada para as pessoas que se encontram no terceiro milênio. Eu fiquei assim, falei, mas por que o Senhor não me conta agora? É bom, me conte, eu não conto para ninguém, vai ser segredo entre nós dois. Aí ele me disse, o tempo ainda não é chegado, mas vai chegar. E você vai para o Brasil. Eu falei, aí que o Senhor se equivoca, eu não vou para o Brasil, não. Eu vou ficar na Espanha. Sim, então ele afirmou que você viria aqui para o Brasil. Mas eu falei, não, senhor, minha passagem para a Espanha, eu não vou para o Brasil. Não vai para o Brasil, seria para a Espanha. Para a Espanha. Tanto é que eu estava tão convencida que eu falei, o senhor se equivocou. Aí ele me disse, não, vai chegar que tu vai para o Brasil. Sim, e você realmente foi até Madrid, não é? Eu fui até Madrid e no caminho nós conversamos bastante. Sim. Aliás, nós tomamos um vinho francês junto.
tomamos vinho francês, ele me falou de muita coisa. Bem, eu não entendia muito. Uma curiosidade aqui que eu quero fazer para você Sim. é o seguinte: ele alimentou-se também? Você notou que o alimento dele era idêntico a todos? Ele estava comendo? Não, ele só comia, eu me lembro que ele só comia assim, umas legumes que a camareira, a aeromoça tinha trazido. Ah, sim. Então ele comeu apenas os legumes. Apenas o legume. Mas ele tomou um copo de vinho. Um copo de vinho, sim. Um vinho branco. E... Ele estava muito bem vestido, muito bonito, certo, com as camisas de seda. Uma pessoa muito, dava que demonstrar um status. Sim, e ao chegar em Madrid, como que foi? Como que aconteceu, Doris? Nós chegamos a Madrid, já depois de 3 horas e meia de voo, chegamos, depois de muita conversa, mas já com aquela curiosidade, sem poder descobrir quem era ele. Mas eu sabia que ele tinha alguma coisa diferente por fato de que ele me dizia muitas coisas da minha vida, muitas coisas passadas. Ele me revelou várias coisas assim do meu passado e me disse que meu futuro seria muito bom. Sim. Porque eu conheceria uma coisa que cambiaria a minha vida. E você não chegou a determinado momento de interrogar para ele se ele sabia isso através de se deu alguma coisa em sua vida, ou se ele era um telepata, alguma coisa assim? Exatamente, justamente eu tinha perguntado para ele, todo esse conhecimento que o senhor tem é através de livros, de uma religião? Ele me falou, não, eu sou um ser diferente de todos vocês. Eu tenho a obrigação de salvar a humanidade. Então eu trago o conhecimento para aqueles que precisam. Então eu falei, então o senhor é um extraterrestre, o senhor é um macumbeiro, um feiticeiro. Será que o senhor não é um anjo ou um demônio? A essa altura que você percebeu que tudo que você pensava, ele sabia, não era isso? Ele já sabia tudo que eu ia responder, até lia o que eu pensava. Sim. Então já nem pensava mal para que ele não lia o que estava lá. que estava lá, já estava se resguardando do pensamento já seu, estava. né? Aí quando ele me falou, quando eu falei para ele que se ele era tudo isso, ele me disse, eu já fui tudo isso e muito mais. Que coisa bonita. Tanto não é que eu fiquei assim apavorada, surpresa, curiosa, sabe? Todas aquelas reações que nós seres materiais que estamos na matéria, normalmente temos reações de surpresa, de medo, de susto, de pavor, de curiosidade. Tudo isso me aconteceu. Certo. E ao descer do avião, ele desceu normalmente com você? Ele pegou minhas malas, Sim, pesadas, pegou minhas malas e carregou uma sacola dele, aonde, curiosamente, quando estávamos no avião, caiu a mala. Quando o avião se mexeu um pouco mais, caiu a mala e tinha um monte de livros. Ah, sim, dentro da mala tinha um monte de livros. Aí eu perguntei, descobri você é vendedor de livros. Aí ele me disse, são livros que eu carrego de vez em quando comigo. Mas eu falei, por que o senhor não deixa seus livros por aí, fica carregando, você é pesado. Não é pesado, não. Isso para mim não é nada. Tanto é que ele carregou a bolsa dele cheia de livros e a minha também. Eu fiquei assim surpresa, porque um senhor, assim, uns 50 e tantos anos, moreno, bom, ele era forte, mas carregar tudo isso. Pegou sua mala? Pegou a minha mala e a dele. Toda a sua bagagem? Toda a minha bagagem. Naturalmente? Normalmente, sem sentir peso, sem sentir cansaço nem nada. E o casaco dele em cima do braço, mais ainda que fazia 2 graus abaixo de zero. E ele sem sentir frio. Sem sentir frio. De manga e camisa. Realmente só tinha que despertar muita curiosidade, não é? Eu estava dizendo, que coisa, é um mistério. Bom, mas eu acredito que não. Talvez seja só um homem superior, uma pessoa assim, com muito conhecimento, uma mente super desenvolvida, porque existem pessoas que têm um desenvolvimento muito grande da mente. Sim. E você chegou a despedir dele pessoalmente? Eu chegamos na fila para sair do aeroporto e ele estava aí e me disse, quando você me precisar, você vai me encontrar sempre.
Ele me deu um cartão, eu dei meu cartão, me disse, você liga neste telefone, que você vai me encontrar sempre. Tanto que eu guardei até hoje. Mas isso foi até uma coisa quase normal. Sim. O que de anormal aconteceu foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, coisa que eu não pensava fazer. Mas antes de você chegar no Rio, aqui no Brasil, você não esperava vir no Brasil. Jamais. Sim, mas esse detalhe é o seguinte, você, por exemplo, você viu para onde ele foi, quando Não. disso de Madrid? Como Quando que foi? cheguei no aeroporto e nós saímos tudo e levamos a mala, tudo para passar através da porta, na alfândega. Sim. Quando eu estava conversando com ele aí atrás, eu pensando na que ele frente estava da atrás, fila? exatamente, Ele com minha mala, Sim. e ele atrás meu, e eu falando, mas o senhor vai ficar aqui até quando? Quando dei a volta, olho para trás meu, cadê ele? Puxa vida. Tinha sumido. Essa deve ter sido a maior impressão sua. Eu perguntei à moça, a senhora viu o homem que estava aí atrás? Ele me disse, que homem? Aí eu falei, ela me perguntou como que dizendo, bom, você é doida, barriga, que negócio é esse de homem, assim, se você está aí? Aí eu falei, bom, eu estou maluca. Estou maluca. Não vou falar com ninguém isso porque vão dizer que eu estou doida. Vai me botar no hospital de maluco e melhor ficar quieta. Nem vou comentar. Sim. Foi essa a minha reação. Você, quando aqui agora você está aqui no Retiro Racional, no Retiro Racional, minha gente, é onde está o senhor Manuel Jacinto Coelho, ditando as obras do terceiro milênio, o livro Universo em Desencanto. E o detalhe é que o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele aparece em todos os países do mundo, falando todos os idiomas, mas ele não sai nunca daqui dessa localidade. É uma materialização, uma comprovação de quem ele realmente é. E, Doris, dando continuidade, você, ao chegar no Brasil, como foi? Você veio para o Brasil, você teve Você tinha afirmado para ele que não viria no Brasil? Já, eu não tinha nem ideia. Sim. Mas quando eu cheguei na Espanha, eu descobri que minha mãe tinha viajado, porque eu ia para casa da mamãe na Espanha. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, minha mãe tinha viajado. Então, como não tinha ninguém, eu não tinha chave para entrar. O que foi que aconteceu? Eu não podia, fiquei no hotel 2 dias, mas depois eu falei, poxa, o que eu vou fazer aqui no hotel em Espanha? Minha mãe não está, minha família não está, ninguém aqui. Falei, vou ter que ir para o Brasil, eu tenho uma casa, eu tenho um departamento aqui no Rio. Então eu falei, eu vou lá no Rio, vou lá com meu filho. Sim. Eu tenho um filho de 16 anos que mora aqui também, e que ele estuda aqui no Brasil. Falei, eu vou lá. Fui lá, comprei a passagem e embarquei para o Brasil. Mas quando chego aqui, falei, poxa, mas eu não queria vir para o Brasil. E já, como você viu, já estava no Brasil? Já estava no Brasil, me lembrei do homem que me tinha dito, você vai para o Brasil. E pronto nos veremos. Puxa. Vamos nos encontrar muito mais cedo do que você imagina. Aí eu achei graça porque eu nunca pensava voltar para o Brasil. Mas eu nunca tinha passado, né, no seu Nem pensamento. tinha por meu pensamento vir para o Brasil. E o elo de como que você, ele não disse para você onde ele estava, nem onde era a casa dele, nem nada. Agora, você podia esclarecer para os ouvintes o seguinte... Como eu conheci. Como que, através de quem que você veio parar Pois aqui? eu vou contar. Cheguei no Brasil, fazia 18 dias que eu estava no Rio de Janeiro. Quando fui na rua, na Avenida Rio Branco, ia passando assim, frente a um banco. Na frente do banco tinha um moço, bonito, alto, branco. Eles faziam uns desenhos. Aí eu falei, vou dar uma olhada nesses desenhos dele. Mas eu passei, porque fiquei com vergonha de me acercar a uma pessoa estranha e falar. No dia seguinte, dia 19, dia que eu tinha chegado do encontro com o seu Manuel, eu passo de novo, vejo o mesmo rapaz. Aí eu falei, vou falar com ele mesmo. Me acerquei e conversei com ele. Aí ele me disse, sim, eu desenho, eu pinto, faço desenho, mas desenho aqui, mas não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Então eu falei, que bom. E eu também desenho, falei para ele. Quando falei isso, aí ele se sentiu assim como se estivéssemos de acordo nós dois.
Mas, Doris, este rapaz, ele te falou alguma coisa sobre a cultura racional, sobre o seu Manuel? Porque, minha gente, eu pergunto isso porque vocês que estão nos ouvindo, um esclarecimento, porque os estudantes de cultura racional, nós todos somos comandados por energias superiores. E é muito comum a pessoa chegar no Brasil ou passar em determinada parte e nós ali estarmos, né, já cumprindo determinações impulsionadas pela energia racional. E esse rapaz, como que foi? Ele chegou a falar, era ele um estudante da cultura racional? Justamente, ele me falou o seguinte, ele era um estudante da cultura racional. Sim, poxa, que lindo. Mas ele não entendia esse assunto da cultura racional. Eu fiquei surpresa dessa cultura racional, nunca ouvi na minha vida, mas continuei falando com ele. Me falou que o pai dele morava em Belfort Roxo, aqui em Nova Iguaçu. E me convidou para vir para a cultura racional. Era uma quinta-feira. Eu falei, quando você vai? Eu vou no sábado, se você quer ir, você vai ver uma coisa diferente, bonita lá, vai se sentir bem. Aí eu falei para ele, ok, vamos, eu vou contigo. Aí ele, quando fomos indo pela rua, ele me disse, mas Santi, pero eu pedi para você uma coisa. Compre este livro. Tínhamos passado frente a uma livraria. Livraria, sim. Ele te mostrou o livro Universo? Me mostrou um livro desse Universo Desencanto. Falei, aqui não, eu não quero livro. Rapaz, eu não quero saber nada de livro, porque estou cheia de livro. Me disse, mas este vai cambiar a tua vida. Este vai trazer uma nova vida para você. Vai trazer um mundo diferente. Tu vai conhecer tua origem, o que você faz aqui e para onde você vai. Aí eu falei, deixa para lá. Mas ele insistiu tanto, e eu me senti assim um pouquinho, assim, sabe, culpada, e falei, bom, eu vou comprar, pode deixar, vou comprar. Fui lá, comprei o livro, e ele ficou todo contente e me disse, você acaba de cambiar tua vida, você acaba de subir para a planície racional. Quando ele me disse isso, eu falei, este maluco também, todos são doidos, mas eu faço de conta de que eu aceito. Que bom. E você, logo nos dias seguintes, você esteve No dia seguinte, eu comprei esse livro no dia 21 dias depois de ter encontrado o Manuel no avião. Exatamente 21 Exatamente dias. há 21 eternidades. O pessoal aí que entende de numerologia, né, da Cabala, né, Yuri, você também, o pessoal que estuda aí os números místicos, sabe que realmente 21 é um número bem importante, não é? Exatamente. E nos 21 dias que você tinha tido contato com o senhor Manuel materializado, não é? Você, depois dele dizer para você o futuro, você viria para o Brasil, você se deparava com a obra dele na mão. Com a obra da mão dele. Mas você já sabia que era dele? Não sabia quem era ele, não sabia que o livro pertencia a ele, só que era um livro. E você estava sendo convidado a vir ao retiro onde se encontrava o Manuel, que não sabia também que ele estava aqui. Não sabia quem era ele, ou seja, você foi convidado a vir num lugar tranquilo, né, de paz. Tranquilamente, de paz, uma fazendinha. Tanto que eu vim até preparada para ficar uma fazendinha. Quando eu chego aqui, no dia seguinte, que era sábado, eu não tinha nem lido o livro ainda, só tinha comigo o livro. Eu chego aqui, quando chega uma moça chamada Geralda, muito boa, que ela fala espanhol, se acercou e falou comigo. Me disse ela fazer umas investigações comigo. Sim. Você, de onde é, que você conheceu? Aí eu contei a história do avião e contei a história do rapaz. Quando comecei a contar, ela me disse, eu pai. Falei, mas que pai, Leila? Meu pai, me disse. Você é nosso pai. Eu falei, não pode ser teu pai, mas meu pai está muito longe. Não tem nada a ver, né? Com isso que você fala que é seu pai. Eu não tenho nada a ver com o pai de vocês. Aí ele me disse, não, mas é o pai aqui do retiro, da cultura racional, do mundo. Quem escreveu o mundo, o universo nesse encanto. Quando ele falou isso, eu falei, é o livro que eu tenho aqui, este? Sim. Ela me disse, olha aqui o nome, Manuel Jacinto Coelho, é o superior racional.
Aí eu falei, mas que superior racional? Quem é esse superior racional? É. E me disse, é o nosso pai que está lá no casarão. É porque nos estudantes de cultura racional, agora que, né, aliás, Doris, agora você é uma estudante de cultura racional, nós sabemos e procuramos transmitir para todos que o Sr. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, é um verdadeiro pai. Todos nós o temos como pai porque é um ser superior que nos traz ensinamentos superiores que realmente só um grande pai poderia fazer para um filho. Exatamente. É verdadeiramente o pai do terceiro milênio e nós somos filhos da terceira geração. E a Geralda, esta moça também, Sim. ela é uma estudante de cultura racional. Mas como eu não era nesse momento, para mim eu falei, bom, sou todo doido, já estou vendo, mas eu vou seguir a deles. Ela me disse, vem cá, este pai, esta pessoa que estou falando, quem escreveu o livro, é que apareceu você lá em cima no avião. Falei, deixa tolice, esse cara está lá na Colômbia, ele fala espanhol, não fala português. Disse, mas é ele aparece de muito jeito, ele se pode materializar, ele não tem, pode se transportar, só pode pensar assim, com a energia que ele tem, se pode transportar. Aí eu falei, pois, esta mulher doida, mas não tem problema. Disse, mas ele está aqui, quem escreveu este livro. Sim. Aí eu falei, mentira, ele é vivo ainda? Me disse, ele mora lá no casarão, me disse. Aí quando ela me disse, e você conhece ele? Eu não, falei, nunca vi ele. Mas se você não viu no avião, bom, aquele do avião eu conheço. Agora, o tal pai de você eu não conheço. Pai de vocês que está lá em cima no casarão, né? Esse eu não conheço, não, Lê. Me disse, mas vem cá que eu vou te mostrar uma coisa, me disse. Aí eu levantei e fui ver umas fotos que tinha aí. E me disse, não é esse o cara que te apareceu lá em cima no avião? Eu falei, não, era mais novo. Aí eu ia olhando as fotos, quando uma dessas eu paro com uma foto quando ele era mais novo. Quando olho, eu fiquei apavorada. Parece esse cara, esse mesmo, né? Pois é, minha gente, é que, dá licença um pouquinho, Doris, é que a energia racional, ela se materializa em todas as partes do mundo, como vocês já sabem, toma a forma e característica do seu representante. E em qualquer idade que ele já passou, mais velho, mais novo. E o espanto da Doris foi que a fotografia mostrada primeiro, né, Doris, mostrava o nosso pai atual. Velhinho como ele é velhinho hoje, 84 anos, né? Exatamente. Aliás, salve, né? Fez aniversário agora, dia 30. Exato. E então ele se materializou para você na forma que ele era mais jovem. Mais novo, porque ele Sim. sabia que eu seria uma pessoa assim muito orgulhosa, Sim. muito olhando somente a aparência, não? Sim. Então ele me deu a satisfação de aparecer a aparência que eu gostava. Gostava. Jovem e bonito. Bonito. E você, então, a moça, a Geralda, que foi te mostrando as fotografias dele, né? Me mostrou e me disse, eu falei para ela, mas é esse que está ali na foto? Puxa vida, mas é ele mesmo, que droga está fazendo aqui? Ele me disse, você gostaria, mas ele está aqui mesmo? Perguntei. Ela me disse, sim, ele está aqui. Você quer falar com ele? Puxa vida, por que mulher, você me leva já agora e já? Sim. Aí ela, fomos lá em cima. Aí saiu a filha, uma das filhas dele, e disse, o pai está esperando por mim. Tem uma pessoa que está chegando, está esperando, manda entrar. O pai já sabia que lá de estava. cima que você estava. Quando eu entro na sala toda assim, apavorada, ele levanta da cadeira e me disse, minha filha, você chegou menina, hein? Quando ele me diz isso, eu olho para ele, bom, faltou eu cair de costa. Sim. Ele me disse essas palavras, fica apavorada e eu olho para a cara dele. Mas o que o senhor está fazendo aqui, hein? Não me falou que era colombiano, não me falou que não falava outro idioma, só espanhol. Aí me disse, minha filha, essa é a matéria. Eu falo muitos idiomas. Eu posso falar espanhol e português, mas nós vamos falar português aqui porque estamos no Brasil. Poxa, E você também fala português. Aí eu falei, não, agora não. Mas você, que coisa é isso? Você está gordo, feio, barrigudo aqui. E lá no avião estava bonito.
que significa isso? Não estou entendendo. Por que essa turma lá fora chama você de pai? Pai de que você é? Ele me disse, minha filha, vem cá. Você também é minha filha. Você lembra quando eu te falei? Que você era uma escolhida e que você ia vir aqui e muito mais cedo do que você imagina. Pois você está aqui. Inclusive, a Doris, quando fala aqui no Retiro Racional, minha gente, é que o Retiro Racional, conhecido na ufologia, nos estudos estudiosos de ufólogos, dos UFOs, como a cidade interplanetária, conhecida pelos filósofos e os profetas e quem estuda as profecias, seja qual for a ramificação, como a cidade da nova geração, do terceiro milênio, como Nova Jerusalém, e conhecida também como o berço da civilização universal. Tudo isso que nós estamos falando para você, estamos também te convidando para que você possa sentir tudo isso de perto. Mas, Doris, como que foi mesmo, então, esse primeiro contato mesmo aqui no Brasil? Sim, para mim foi fantástico, porque um homem que eu conheci no avião como uma pessoa normal, um ser humano, que desapareceu misteriosamente, que eu já estava assim meio apavorada. Vejo aqui ele em carne e osso, com uma aparência mais velha, tão bondoso como eu vi, mas muito mais velho. Assim, para os nossos ouvintes, a impressão, a vibração que você sentiu naquele dia, lá naquele voo, aliás, vamos deixar claro qual foi o dia e qual foi o voo, você se lembra? Eu me lembro, sim. Foi o dia 17 de outubro, foi o voo 607. Eu tinha guardado 607, a minha cadeira número 13 e a dele número 14. Sim, mas escuta, você, esse contato agora ao vivo com o seu Manel em carne e osso, né? Sim. Com aquele contato dele materializado, você sentiu assim alguma familiarização com a energia, a vibração foi a mesma? Eu parecia que eu já tinha visto ele, poxa, falei, mas eu já tinha conhecido, me dá a impressão que eu tinha conhecido há siglos, anos, milênios e vidas passadas. Sim. Coisa que eu não acreditava também, lógico. Mas agora, que eu sou uma estudante da cultura nacional, eu acredito em todos os mistérios, acredito em todos os enigmas e não tem nada de mistério nem enigma, é tudo natural. É a natureza que nos guia a tudo isso. Sim, muito bonito. E, Doris, hoje você se encontra com quanto tempo de cultura racional? 2 meses. 2 meses. Aliás, foi exatamente nesse período que o tempo que você conheceu mesmo o seu Manuel, O tempo que eu conheci o seu Manuel, ou seja, desde que eu conheci, porque de cultura mesmo, nem os 2 meses. Sim. Que eu estou aqui, faz, depois que eu vim do rapaz, contar a partir de 21 dias, número 22, eu vim para cá. Doris, escuta, para os nossos ouvintes, qual seria, assim, a sua mensagem, a sua recomendação? O que você poderia dizer? Eu sei que também existem muitas pessoas, até de outros países, nos ouvindo, porque o Brasil é o berço da civilização. Qual seria, assim, a sua mensagem para todos os nossos ouvintes? O único que eu posso falar para todo mundo é o seguinte: eu, como uma pessoa cética que he sido, hoje sou uma pessoa crédula. E graças à cultura racional eu estou desenvolvendo uma energia, um espírito completamente diferente do que eu fui. Minha vida cambiou muito, eu estou, digamos, em um estado, como outras religiões diriam, um estado alfa. Estou realizada. Está realizada, sim. E graças à cultura racional. Sim, isso tudo em pouco menos de 2 meses, você já percebeu uma diferença entre antes de você estar com os livros na mão e hoje? O que eu sou hoje. Tanto é que, imagina, eu já estou colaborando na cultura racional, na parte internacional, estou fazendo a tradução do livro português para o inglês, para eu poder levar para outros países. Porque, como fala o seu Manuel, você tem uma missão a cumprir. E por isso foi trazer você lá do avião, foi trazer você de Londres, foi trazer você da Europa, para você poder vir
colaborar conosco aqui, fazendo essa tradução que só você pode fazer e que só você vai poder levar para os outros, aqueles outros que se encontram lá longe, aqueles espíritos, aquelas energias que têm a obrigação de conhecer sua planície, seu mundo de origem. É verdade, minha gente. E a cultura racional dos livros Universo em Desencanto, que é um novo best-seller, que já está traduzido em mais de 14 idiomas, que não existem fronteiras e nem barreiras, porque os habitantes do mundo racional, o senhor Manuel Jacinto Coelho, se materializam em todas as partes do mundo, divulgando a cultura racional, para que nós possamos saber o nosso mundo de origem, o mundo de nossa raça, como voltar para ele, como eliminar os males da vida e do corpo. E este relato que a Doris está dando é um relato, é um fato comum na vida dos estudantes de cultura racional, que hoje entendem como tudo isso é feito e sabem que cada um de nós somos seres de origem superior, somos seres extraterrenos, e aquele a quem os aparelhos chamam de pai é o ser que veio aqui na Terra com a missão de esclarecer todas as cabeças. E você que está aí nos ouvindo, com toda essa curiosidade, com toda essa vontade, nós estamos sentindo você, nós estamos sentindo a sua vibração, porque a natureza trabalha naturalmente. E o que vocês estão emanando nada mais são vontade de voltar ao seu mundo de origem. E o livro Universo em Desencanto não é religião, como vocês sabem, não é seita. O livro Universo em Desencanto não é nenhuma doutrina. É simplesmente o saber para que você possa resolver todos os problemas de sua vida. E vocês que gostariam de conhecerem com mais profundidade a minha história, devido ao curto tempo que nós temos aqui na rádio, então eu vou deixar meu endereço aqui em Belfort Roxo, que é a caixa postal número 19, CEP 26150, Rio de Janeiro. O telefone é 767-2888 e meu endereço em Londres é 59 Circus Lodge, St. John's Wood, London, MW1, e meu nome é Doris L.D. Figari. Minha gente, infelizmente o tempo hoje, e vamos despedir de todos vocês, agradecendo a Doris, viu, Doris? Muito obrigado. E um bom dia racional para você. Obrigada a vocês, Washington, e a vocês de Rádios Escutas de Vitória. Vitória, Espírito Santo. Sim, e o nosso carinho pelo Yuri Ataíde, o nosso produtor, nosso programa. Um saludo e que o Racional Superior proteja todos vocês. Muito bem. Bom dia, senhores ouvintes, e salve-nos o Racional Superior e a nossa mãezinha natureza. Até sábado próximo.